Olá, nesse segundo dia de solitude, nessa maratona a qual a gente se comprometeu a caminhar, eu queria te convidar a ler o livro de Eclesiásticos, capítulo 5, versos 1 e 2. O texto diz o seguinte, Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Eclesiásticos 5, 1, 2. Segundo o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, o texto diz que hoje nós somos a habitação de Deus. Deus escolheu habitar naqueles que depositaram sua fé e esperança no sacrifício de Jesus Cristo. Eticamente hoje, se eu e você vamos fazer uma visita, se nós vamos passar uns dias na casa de alguém, não hoje, né? Hoje a gente não pode nesse período, mas depois ou anteriormente, as nossas ações, o que iria acontecer, se iríamos comer, o que iríamos fazer na casa dessa pessoa, o controle estava com o proprietário da casa. Agora, quantas vezes eu e você não vamos ao santuário de Deus, nos voltamos para esse santuário de Deus, que somos nós mesmos, teoricamente cheios de temor, de respeito por quem Ele é, pelo Deus que Ele é. E quantas vezes nós não passamos alguns bons minutos do tempo que nós dedicamos para Ele, simplesmente falando e falando, fazendo as nossas petições. Não que isso de alguma forma esteja errado. Deus nos ensina a levarmos a Ele aquilo que nós precisamos, os nossos pedidos. Deixa eu te dizer, a grande questão não é essa. A grande questão é o que está no livro de Eclesiásticos, nesses versos que a gente leu. É esse respeito, essa reverência a Deus. Não aquela reverência de medo que muitas vezes nós pintamos em nossa cabeça, um Deus distante, longe de nós. Mas uma reverência em amor pelo que Ele é, pelo Deus que Ele é e principalmente também pelo que Ele tem para nos falar. Infelizmente, nós muitas vezes tomamos o controle da situação com as nossas palavras. Agora imagine que alguém vai te fazer uma visita, passar um dia com você ou alguns dias, e essa pessoa começa a tomar o controle de todas as situações da tua casa, te dizer que horas você tem que acordar, que horas você tem que fazer a comida, aonde vocês têm que sentar, começa a tomar o controle de tudo. Qual seria o teu sentimento? É chato, não é? Nos incomoda. Agora, pare um pouco para pensar que talvez esse seja também o sentimento de Deus ao nos voltarmos ao seu santuário, a pararmos para Ele, mas nós é que tomamos o controle da situação. Às vezes nós não fazemos isso por má vontade, é simplesmente porque nós temos medo desse silêncio ameaçador, constrangedor. O texto nos diz que é melhor parar para ouvir do que oferecer sacrifícios. Reverência é entender quem Ele é, o Deus que Ele é. E nós somos simplesmente seres humanos que ao pó um dia retornaremos. Por isso nós precisamos falar menos e ouvir mais. Se você ontem tentou tirar aqueles 10, 15 minutinhos qual a gente combinou, você percebeu como foi difícil. Talvez sua mente começou a vaguear por vários assuntos aleatórios. Talvez você ficou pensando, nossa, será que eu estou fazendo certo? Fica tranquilo, isso é só um sinal da nossa tentativa de tomarmos o controle da situação. Mas nós precisamos devolver este controle a Deus. Não desista. Lembre-se, isso é um aprendizado, é uma maratona. E o sucesso dela vai depender da nossa constância. E quem sabe no final disso nós iremos descobrir que orar não é falar, mas sim é ouvir, é desejar o que Ele deseja, é querer o que Ele quer. Quem entendeu muito bem isso
isso foi Moisés, que um dia orou: Senhor, olha, coloca em mim os teus sonhos, os teus desejos. O meu desejo é que um dia a gente possa entender isso. A minha oração e meu desejo é que seja a nossa oração é essa: Senhor, quando é que entenderemos que a real oração era ouvir e não falar? Me conduz nesse caminho, pois realmente desejo aprender a orar. As perguntas para nós refletirmos e praticarmos no dia de hoje, nesse período de quarentena, são apenas duas novamente. Vou dizer. A primeira: tenho oferecido mais sacrifícios que parado para ouvir? Segunda: sou alguém não ensinável, alguém que não gosta de ouvir os outros? Eu vou repetir. Tenho oferecido mais sacrifícios que parado para ouvir? 2. Sou alguém ensinável, alguém que tem dificuldade para ouvir os outros? Novamente, tira aqueles 10, 15 minutos, vá para aquele lugar silencioso. Anote aquilo que vem à tua cabeça, à tua mente. Depois, ore. Eu queria deixar alguns motivos de oração. Ore pela situação em que o nosso país e o mundo vive e se encontra hoje. Ore pela ansiedade que esse tempo de quarentena vai gerando no coração das pessoas e muitas vezes isso é muito prejudicial à nossa saúde. Ore para que Deus nos dê uma consciência de realmente pararmos para ouvir a Ele. Depois também ore pelos seus motivos pessoais. O meu desejo é que a gente siga nessa maratona que se chama solitude. Que você tenha um ótimo tempo